42 de Jó, o verso 1 nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O verso 10 nos diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou outro tanto, tudo em dobro quanto dantes possuía. Eu creio que um dos sentimentos mais desagradáveis que o ser humano pode passar é o sentimento relacionado à perca. Porque nós nos sentimos bem em ganhar, conquistar é bom. E é bem verdade que muitas das vezes Deus nos caminha e nos conduz em grandes conquistas. Nós sabemos que Jó era o homem mais rico de Deus. E também sabemos, como o próprio Jó também sabia, que todas as suas posses e riquezas tinham uma fonte. E essa fonte era Deus. É por esse motivo que o capítulo 1 de Jó, você vai perceber que, a despeito de toda a prosperidade que Jó tinha adquirido através do seu trabalho, mas mediante a graça e a bondade de Deus, Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que se desviava do mal. E é interessante que, dentre tantas características ali, adjetivos que o próprio Deus atribui a Jó, é o fato dele ser um homem rico e um homem temente. Porque temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério em todas as nossas realizações. Temer a Deus é levar Deus a sério quando não tem ninguém nos olhando. Quando não tem nenhum crente por perto. Quando não tem nenhum amigo que serve a Deus e você está sozinho no trabalho, às vezes com os amigos, ou sozinho em casa com o esposo, com a esposa, ou sozinho mesmo no quarto, só com o celular na mão. O crente que teme a Deus, ele leva Deus a sério em todas estas circunstâncias. Aleluias. Agora, uma coisa é nós temermos a Deus, levarmos Deus a sério, quando estamos debaixo de aflição. Outra coisa é na bonança, como Jó, que levantava inclusive de madrugada para oferecer holocaustos por seus filhos. Que homem, a tal ponto que despertou um certo ódio em Satanás. E Satanás ali, em uma certa ocasião, quando Deus diz: olha ali, está vendo o meu servo? Satanás vai dizer: ele não serve a ti, ele não teme a ti em vão, tu o cercaste de bem. O diabo estava sugerindo que Deus tinha comprado Jó. Olha que coisa, né? Se o crente está sendo provado, só está na tua casa porque está debaixo de prova. Se ele é abençoado, ele só está na sua casa porque tu concede a ele do bom e do melhor. E nós conhecemos a história. Jó perde todos os seus bens.
Jó perde os seus filhos, Jó perde o apoio de sua esposa, perdeu a saúde, e agora ele vai ter que lidar com os seus amigos. Quando Jó está nas cinzas, isto é, fora da cidade, porque agora já não existe mais espaço para o homem mais rico naquela cidade, pois ele não tem mais condições financeiras. Então já não é mais bem-vindo na sua pátria. E ali está Jó, em meio a cinzas, lixo e caco. E chegam os amigos e ficam ali 7 dias ali. Até que de repente ele começa a falar, capítulo 4. E olha para Jó e começa a argumentar. Jó, crente, gente que é sincera com Deus, gente que anda na linha, não passa isso aqui não. Eu nunca vi um crente de verdade nessas circunstâncias. Estou parafraseando. Tem alguma coisa errada, Jó. Você precisa resolver a sua situação. Você tem pecado escondido, Jó. E Jó tinha convicção absoluta que ele estava naquela condição e não era por algum pecado específico. Não que ele fosse impecável, não é isso. Mas ele sabia. E esta foi a palavra, o conselho de Elifaz. Porque é assim que acontece, irmãos. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, seja eles quais forem, sempre aparecem os amigos semelhantes aos amigos de Jó, para querer deduzir, meio que querer adivinhar o que é que aconteceu nos bastidores da nossa vida, do nosso familiar, para estarmos vivendo naquela condição. A teologia de Elifaz não permite ele entender que uma pessoa que é temente a Deus também passa por provações, e muitas das vezes das piores provações. Ele faz aquele perfil de teólogo da prosperidade. Se você está na prova, é porque não tem fé. Se você está na prova, é porque você está em pecado. E o tempo vai passando, e de repente chegou a vez de Bildade dar o seu parecer sobre Jó, lá no capítulo 8. Irmãos, olha o que Bildade vai dizer para Jó. Jó, você perdeu seus filhos, né? Pois eu acho que eles tiveram o que mereceram, sabia? E seus filhos não eram, acho que tudo isso não. Foi merecido, Jó, o fato de ter morrido um por um. Irmãos, imagina o coração de Jó. Depois de tudo, aqueles que ficaram 7 dias em silêncio, ele achando que ia trazer uma palavra de conforto, de consolo. E agora vem esse segundo amigo e diz a ele que, entre outras palavras, seus filhos morreram, bem feito. Eles mereciam isso mesmo. E aí, de repente, vem o outro, Sofar. Eita, Sofar vai olhar para Jó e vai dizer, Jó, eu acho que você deve ter feito tanta maldade que o que você está passando é pouco ainda. Eu creio que o teu mal é tão grande que você deveria estar sofrendo mais, Jó. Irmãos, Jó está com o coração dilacerado, mas ele ainda está lidando com outros problemas,
com outras dificuldades nesse contexto todo. O capítulo 7, versículo 17, Jó vai dizer: o que é o homem para que Deus coloque o coração sobre ele? Jó tem a sensação de que ele não é nada, ele não vale nada. Ele não tem importância alguma para Deus. Por isso que ele está vivendo naquela situação. No capítulo 9, versículo 11, Jó vai dizer que ele não consegue mais ver a Deus. O Senhor passa e eu não vejo. Ele torna a passar, mas eu não o sinto. É Jó dizendo: não basta tudo, agora eu já não sinto mais a presença de Deus. Eu não escuto a voz dele. Jó começa a lidar com uma das coisas que talvez seja uma das mais difíceis na vida do cristão, que é o silêncio de Deus em meio à tempestade. Irmãos, o silêncio de Deus em meio às aflições é pior do que a aflição. Porque isso nos traz a sensação de que estamos a sós. Isso nos traz insegurança. E Jó começa a questionar: o que eu fiz? O que eu fiz para passar por isso? Jó começa a se lamentar por sua situação. Porque o silêncio de Deus, irmãos, é mais ou menos quando você chega todo contente para poder falar para alguém algo e a pessoa simplesmente sai de perto e você agora não tem mais nem o que falar. E você ora, Deus fala com um, com outro e não fala contigo. Não te responde. E o tempo passa, e você fica ali com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é algo tão terrível que eu me lembro, certa vez, eu orando, e tinha alguém perto, e esse alguém começou a chorar. Eu disse: mas que bênção, o irmão está sentindo a presença de Deus. E depois que nós terminamos de orar, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que aquela pessoa não estava orando porque estava sentindo, não estava chorando porque estava sentindo a presença de Deus em minha oração. Pois me disse que o seu choro, na verdade, era o contrário. Era o choro dele mesmo, angustiado por estar tanto tempo sem sentir a presença de Deus. Irmão, eu nunca vi isso. Alguém chorando. Porque normalmente nós choramos quando estamos passando por algumas situações específicas que precisamos de soluções no tocante à nossa vida material, uma questão ou outra. Mas alguém chorar porque faz tempo, meses, que não sente a presença de Deus, eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei: meu Deus, eu preciso aprender a chorar pelas razões e motivos corretos. E Jó está lidando com esse silêncio de Deus. Lá no capítulo 13, verso 15, ele faz uma declaração extraordinária. Quando ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Irmãos, é como aquela criança que às vezes o pai pega e dá umas palmadas, né? Antigamente era comum. Mas a criança não tem para onde ir, ele vem e abraça o pai. Porque é o pai, não tem o que fazer. É Jó: ainda que ele me mate, eu vou continuar junto com ele. Eu não me aparto dele. É Jó dizendo: não tem nada que me afaste deste Deus.
nem mesmo o silêncio. Aleluias. E o tempo passa. Os amigos continuam ajudando Jó, alfinetando, acusando. Jó não recebe uma profecia. Não vem ninguém profetizar para Jó. Ele está vivendo o silêncio de Deus agora. Aí de repente o texto bíblico vai dizer no capítulo 38 deste livro, que em um determinado momento, em um determinado dia, Jó estava sentado ali, começa a vir um vento. E vem vindo um vento, tipo um redemoinho, vem vindo, vem chegando. E eu imagino, irmãos, Jó talvez assustado, o que vai acontecer agora? E de repente começa a sair uma voz. Começa a sair uma voz, é a voz de Deus. Jó agora vai ter uma das maiores experiências da sua vida. Os comentaristas bíblicos dizem que Jó perguntou por média de 33 vezes: por quê, como, quando que vai acabar? 33 vezes Jó questionou a Deus. E de repente, Deus aparece no capítulo 38 e vai fazer mais de 66 perguntas. E não responde uma única pergunta de Jó. E começa: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Cinja os teus lombos, se levante. Vamos conversar. E Deus começa a mostrar sua grandeza, descrevendo a sua criação. Irmãos, meu Deus, o capítulo 40, depois de Deus apresentar um pouco da sua grandeza, irmãos, é como se Jó fosse encolhendo ainda mais. E no versículo de número 3 diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu. Entre outras palavras, eu não tenho mais nada para perguntar. E Deus revela mais um pouco da sua grandeza, da sua soberania para Jó. Deus demonstra para Jó que Ele é o Senhor do universo, que é Ele quem criou todas as coisas, que tudo pertence a Ele, que Ele não deve satisfação para ninguém. Aleluias. Porque às vezes nós temos a sensação que Deus deve alguma satisfação para nós. Porque eu estou passando por essa situação, então Deus tem que... Irmão, Deus não tem nada. Aí de repente, Jó fala mais um pouquinho. O capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É Jó dizendo: Senhor, agora eu reconheço que tu és o soberano. E no fim das contas o que prevalece é o teu plano, a tua vontade, o teu querer. Irmão, servir a Deus às vezes é muito difícil. Eu sempre gosto de dizer, às vezes é impossível. Tão verdadeiro é que Jesus Cristo nos concedeu o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos ajudar nesses momentos de impossibilidades humanas.
E agora Jó, irmãos, ele está tão maravilhado com a presença de Deus, porque imagina, irmãos, Deus aparecer ali, a voz de Deus falando numa circunstância dessa. Qual que seria a sua primeira fala? Senhor, vira o meu cativeiro, Senhor. Ressuscita os meus filhos. Restitua os meus bens. Mas nós percebemos que a presença de Deus ali com Jó foi algo tão maravilhoso que ele não sentiu necessidade de cobrar nada. Ele sentiu necessidade apenas de mais uma coisa, novamente, adorar, engrandecer, exaltar Deus por sua grandeza. Antes eu ouvia falar, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos, que coisa gloriosa, que experiência minha. Mas Deus tinha mais alguns propósitos para com Jó. E Jó ia ainda ser provado mais um pouco. O texto vai nos dizer, no versículo 7, que o Senhor Deus chega para Elifaz e fala: Elifaz, é o seguinte, vai lá, pega 7 bezerros, 7 carneiros, vai até o meu servo Jó e pede para ele oferecer holocaustos por você e por seus 2 amigos, porque vocês não falaram retamente de mim como ele. Pede para ele sacrificar por vocês, interceder por vocês, porque a ele eu vou ouvir, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Agora imagine Elifaz, irmãos. Imagine Elifaz chegando com Bildade, Sofar, diante de Jó, com aqueles animais, Jó todo arrebentado, por dentro e por fora, depois de terem moído Jó, e contar a história para Jó. Jó, é o seguinte, Deus apareceu ali, deu uma palavra muito difícil, nós estamos com medo, nós estamos desesperados. O que aconteceu? Ele disse que se você não oferecer holocaustos e interceder por nós, Ele vai nos tratar conforme a nossa loucura. E talvez eu imagine que algum deles tenha dito: de repente vai acontecer conosco pior do que aconteceu com você, Jó. Se fosse eu e você? Então quer dizer que vocês que estavam aí me acusando, agora, se eu não oferecer isso aqui, se eu não interceder por vocês, Deus vai tratar, né? Porque às vezes nós temos um sentimento de vingança, de querer ver quem nos prejudicou ser prejudicado também, quem não nos ajudou sofrer as consequências por ter negado uma mão amiga. Irmãos, essa prova aqui foi difícil, porque Jó teve que olhar para Bildade, quando Bildade chegou ali com seu culto para que Jó oferecesse a Deus, e lembrar que Bildade olhou para ele e disse: os seus filhos morreram porque mereciam. E eu imagino Jó ali, crente, irmão, crente. Eu vou oferecer por vocês isso aqui, porque eu não quero que vocês passem o que eu passei. Eu não quero que Deus trate vocês conforme as vossas loucuras. Eu quero ver vocês bem. Eu estou nessa condição miserável, mas eu quero ver vocês bem. Eu não quero que vocês passem pelo que eu estou passando. Irmãos, você consegue imaginar Deus olhando Jó? Você sabia que Deus contempla todos os nossos atos, as nossas orações, as intercessões que nós fazemos? As pessoas que apresentamos a Ele em oração? Porque às vezes nós queremos orar só por nós, só por nossas causas. Se tinha alguém aqui que tinha uma grande causa a ser resolvida, era Jó.
Mas ele tem que fazer agora uma função sacerdotal, interceder por seus amigos. Amigos, irmãos, eram amigos. Porque às vezes é dos amigos que o negócio vem para nos esmagar. Pessoas que estão próximas. E aí, de repente, nós temos o verso de número 10, que diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava, ou enquanto orava. O cativeiro foi virado enquanto ele estava ali intercedendo. Mas aparentemente não aconteceu nada. Na hora em que Jó estava intercedendo por seus amigos, aparentemente não aconteceu nada. Isto no mundo físico, terreno. Porque no espiritual, Deus já tinha decretado, determinado a vitória de Jó. Era só questão de tempo agora para a coisa começar a acontecer. O decreto já tinha sido emitido na hora em que ele estava orando por seus amigos. O que eu quero dizer com isso é que Deus já ouviu a sua oração. Creia que Deus já ouviu o seu clamor e já decretou uma ordem ao seu respeito. É uma questão de tempo agora. Agora, preste atenção nisso aqui, irmãos. Porque é muito bonito nós imaginarmos Deus virando o cativeiro de Jó. Jó possuindo tudo que ele tinha antes, mas agora tudo em dobro. Agora veja o verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram pão com ele na sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Oh, meu irmão, esses aqui são os mesmos amigos e parentes que lá atrás, em um outro trecho, Jó vai falar que meneavam a cabeça quando viu ele sentado naquela situação, que zombavam dele. São esses. O que Deus faz? Deus começa a tocar no coração destas pessoas e cada um vai lá e leva um pouquinho de dinheiro para Jó. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Muitas vezes, para Deus virar o nosso cativeiro, nós temos que ser humildes. Imagine Jó, cativeiro virado. Eu estava quebrado, ninguém me ajudou, consegui me levantar, porque não é assim? Eu consegui me levantar, porque eu fiz. Jó nunca pôde dizer isso. Jó, você está próspero de novo. As pessoas se condoeram dele. Aí Jó dizia, pois é, meus parentes, meus amigos ficaram morrendo de dó de mim e começaram a me ajudar. Porque às vezes nós não temos humildade para poder receber ajuda de ninguém. Você já conheceu gente assim? Ele pode estar quebrado como for. Ele não aceita ajuda de ninguém. E ainda diz assim, para ninguém ficar falando depois que foi ele que fez alguma coisa. Irmão, sabia que muitas das vezes nós não somos mais abençoados ainda por conta disso? Desse orgulho, dessa vaidade, desse orgulho de querer bater no peito e dizer eu tenho porque eu conquistei, porque eu me esforcei. E nós não reconhecemos a bênção de Deus que vem nas coisas pequenas através das pessoas. É Deus nos testando, nos provando,
para ver até onde vai a nossa humildade e a nossa dependência dele. E aí o texto diz que cada um deles deu uma peça de dinheiro, cada um deu um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus quer abençoar a sua vida. Não tenha dúvida disso. Sempre que eu prego, ensino, até mesmo na minha congregação, onde pastoreio, falo, meu irmão, quem que você acha que Deus teria o interesse de abençoar mais? Aquele que serve a Ele ou que não serve? Porque às vezes você vê quem não serve bem em todas as áreas. E o que serve está ali. É óbvio que é o que serve a Deus. Só que às vezes nós colocamos dificuldades. Às vezes falta nós aprendermos a orar por aqueles que nós achamos que são nossos inimigos. Às vezes Deus quer que venhamos ser um pouco mais humildes, para que então venhamos ver a bênção e a provisão dobrada de Deus sobre nossas vidas. E assim, meu irmão, a história de Jó mudou. Jó passou a ter tudo em dobro. E o que eu acho lindo é quando você vai para o capítulo 30, irmão. Não tem como. Jó era um tipo de crente, como ele mesmo vai dizer no capítulo 30. Ele era como que o olho do cego, a perna do coxo. Ninguém vinha até Jó e voltava de mãos vazias, necessitando de alguma coisa. Porque às vezes tem crente que quer mudar de situação, mas não quer contribuir com a obra, não quer ajudar, não ajuda os necessitados, tem um pouco de avareza ainda. Jó não tinha esse problema. A alegria, o prazer, a satisfação de Jó era suprir a necessidade daqueles que realmente estavam passando por adversidade. Eu quero dizer com isso que se você tem um coração voluntário e tem colocado a sua causa na presença de Deus, pode ter certeza que Deus terá o maior prazer de te suprir, porque conhece o teu coração. Sabe que você tem um coração abençoador, que você não é mesquinho, que você sente a necessidade do próximo. Entre outras palavras, que você é um bom gestor dos bens que pertencem a Ele. Porque é dele, irmãos, é tudo de Deus. Nós somos meros mordomos por tempo indeterminado. E um dia vamos prestar conta da nossa administração, da nossa mordomia, daquilo que Deus confiou para nós. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar.